Uma família rica no interior viveu momentos de puro terror que ninguém esperava. Uma onça selvagem surgiu de repente, espalhando pânico e destruição por toda a propriedade. Filhos assustados, pais desesperados e cães latindo freneticamente, cenário de caos. Cada segundo que passava aumentava o medo e o perigo se tornava cada vez mais real. Mas o que aconteceu no final deixou todos chocados, mudando completamente a história. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Naquela tarde, a família aproveitava o pôr do sol na varanda quando ouviram um rugido. O som vinha da mata próxima e a tensão começou a crescer rapidamente no ar. A primeira reação foi olhar pela janela, mas ninguém conseguia acreditar no que via. Entre árvores densas, uma onça enorme se aproximava, cada passo causando pânico. Os cães da família começaram a latir desesperadamente, alertando para o perigo. A mãe correu para dentro, chamando as crianças e tentando acalmá-las de imediato. O pai pegou um bastão pesado, preparado para proteger a família de qualquer ataque. A onça, curiosa, avançava lentamente, observando cada movimento dentro da propriedade. Os filhos se esconderam atrás de móveis, com os olhos arregalados de medo e surpresa. Cada instante parecia durar uma eternidade, e o silêncio da fazenda era ensurdecedor. Tentativas de chamar a polícia falharam, pois o sinal de celular era quase inexistente. A tensão aumentava a cada passo da onça, como se ela soubesse exatamente onde atacar. Pais e filhos seguravam a respiração, esperando que a criatura desistisse do ataque. Mas o animal era persistente, seus olhos brilhando com intensidade à luz do entardecer. O barulho das folhas quebradas indicava que a onça estava cada vez mais próxima da casa. A família se preparava para o pior, imaginando como poderiam sobreviver à noite. O medo se misturava com a adrenalina, tornando cada decisão mais crucial e arriscada. Um rugido estrondoso quebrou o silêncio, fazendo todos se encolherem de pavor. A mãe tentou manter os filhos calmos, falando com firmeza, mas a tensão era visível. O pai percebeu que a onça estava cercando a propriedade, impedindo qualquer fuga segura. Cada animal doméstico parecia entrar em pânico, espalhando caos pelo quintal. A onça avançava de repente contra o galpão, destruindo objetos e espalhando medo. Filhos choravam e se agarravam uns aos outros, sem entender a gravidade da situação. A situação parecia desesperadora. E a família começou a procurar estratégias de proteção. Tentaram acender luzes externas, mas o animal parecia ainda mais excitado pelo brilho. O silêncio da noite que se aproximava aumentava o suspense e o risco de ataque. Um dos filhos gritou, e a onça virou seu olhar feroz na direção da janela. Cada instante era crucial, e o coração da família batia acelerado de medo e tensão. Eles perceberam que apenas coragem e inteligência poderiam salvar todos ali. O pai decidiu distrair a onça, enquanto a mãe protegia as crianças no interior da casa. A criatura avançava, mas de repente parou, como se avaliasse cada movimento humano. A família teve um breve momento de alívio, pensando que talvez a onça recuasse. Mas o animal não desistiu, continuando a observar cada passo, cada respiração deles. O medo se misturava com a esperança, criando uma tensão quase insuportável. Pais e filhos tentavam se comunicar silenciosamente, preparando uma estratégia conjunta. Um galho quebrado indicava que a onça estava mais próxima do que nunca. Eles se prepararam para reagir, sabendo que cada decisão poderia ser vital. O animal avançou novamente, derrubando cercas improvisadas com força surpreendente. Cada grito da família parecia intensificar a fúria da onça, aumentando o perigo. Tentativas de distração inicial não funcionaram e a tensão atingiu níveis máximos.
Um rugido final da onça fez todos recuarem, com o coração na garganta. A noite aproximava-se rapidamente, tornando cada sombra e movimento ainda mais assustador. O pai percebeu que precisaria de um plano arriscado para proteger todos da ameaça. A mãe manteve as crianças em local seguro, mas todos estavam cientes do perigo iminente. A onça começou a rondar a propriedade, como se estivesse planejando seu próximo ataque. O medo era palpável, e cada minuto parecia uma eternidade para a família assustada. A situação parecia sem saída, mas a coragem ainda pulsava no coração dos pais. Um grito distante de um vizinho ecoou, trazendo esperança, mas também alerta. Todos perceberam que precisariam agir juntos, combinando estratégia e coragem. O suspense atingiu o ápice e algo inesperado estava prestes a mudar completamente o destino da família. Naquela tarde, a família aproveitava o pôr do sol na varanda quando ouviram um rugido. O som vinha da mata próxima e a tensão começou a crescer rapidamente no ar. A primeira reação foi olhar pela janela, mas ninguém conseguia acreditar no que via. Entre árvores densas, uma onça enorme se aproximava, cada passo causando pânico. Os cães da família começaram a latir desesperadamente, alertando para o perigo. A mãe correu para dentro, chamando as crianças e tentando acalmá-las de imediato. O pai pegou um bastão pesado, preparado para proteger a família de qualquer ataque. A onça, curiosa, avançava lentamente, observando cada movimento dentro da propriedade. Os filhos se esconderam atrás de móveis, com os olhos arregalados de medo e surpresa. Cada instante parecia durar uma eternidade, e o silêncio da fazenda era ensurdecedor. Tentativas de chamar a polícia falharam, pois o sinal de celular era quase inexistente. A tensão aumentava a cada passo da onça, como se ela soubesse exatamente onde atacar. Pais e filhos seguravam a respiração, esperando que a criatura desistisse do ataque. Mas o animal era persistente, seus olhos brilhando com intensidade à luz do entardecer. O barulho das folhas quebradas indicava que a onça estava cada vez mais próxima da casa. A família se preparava para o pior, imaginando como poderiam sobreviver à noite. O medo se misturava com a adrenalina, tornando cada decisão mais crucial e arriscada. Um rugido estrondoso quebrou o silêncio, fazendo todos se encolherem de pavor. A mãe tentou manter os filhos calmos, falando com firmeza, mas a tensão era visível. O pai percebeu que a onça estava cercando a propriedade, impedindo qualquer fuga segura. Cada animal doméstico parecia entrar em pânico, espalhando caos pelo quintal. A onça avançava de repente contra o galpão, destruindo objetos e espalhando medo. Filhos choravam e se agarravam uns aos outros, sem entender a gravidade da situação. A situação parecia desesperadora. E a família começou a procurar estratégias de proteção. Tentaram acender luzes externas, mas o animal parecia ainda mais excitado pelo brilho. O silêncio da noite que se aproximava aumentava o suspense e o risco de ataque. Um dos filhos gritou, e a onça virou seu olhar feroz na direção da janela. Cada instante era crucial, e o coração da família batia acelerado de medo e tensão. Eles perceberam que apenas coragem e inteligência poderiam salvar todos ali. O pai decidiu distrair a onça, enquanto a mãe protegia as crianças no interior da casa. A criatura avançava, mas de repente parou, como se avaliasse cada movimento humano. A família teve um breve momento de alívio, pensando que talvez a onça recuasse. Mas o animal não desistiu, continuando a observar cada passo, cada respiração deles. O medo se misturava com a esperança, criando uma tensão quase insuportável. Pais e filhos tentavam se comunicar silenciosamente, preparando uma estratégia conjunta. Um galho quebrado indicava que a onça estava mais próxima do que nunca.
Eles se prepararam para reagir, sabendo que cada decisão poderia ser vital. O animal avançou novamente, derrubando cercas improvisadas com força surpreendente. Cada grito da família parecia intensificar a fúria da onça, aumentando o perigo. Tentativas de distração inicial não funcionaram e a tensão atingiu níveis máximos. Um rugido final da onça fez todos recuarem, com o coração na garganta. A noite aproximava-se rapidamente, tornando cada sombra e movimento ainda mais assustador. O pai percebeu que precisaria de um plano arriscado para proteger todos da ameaça. A mãe manteve as crianças em local seguro, mas todos estavam cientes do perigo iminente. A onça começou a rondar a propriedade, como se estivesse planejando seu próximo ataque. O medo era palpável, e cada minuto parecia uma eternidade para a família assustada. A situação parecia sem saída, mas a coragem ainda pulsava no coração dos pais. Um grito distante de um vizinho ecoou, trazendo esperança, mas também alerta. Todos perceberam que precisariam agir juntos, combinando estratégia e coragem. O suspense atingiu o ápice e algo inesperado estava prestes a mudar completamente o destino da família. O pai decidiu agir sozinho, tentando afastar a onça do quintal para proteger todos. Ele pegou uma lanterna e começou a bater nos objetos, chamando a atenção do animal. A onça reagiu instantaneamente, seus olhos brilhando e os músculos tensos, pronta para atacar. A família observava em silêncio absoluto, tentando não fazer nenhum movimento brusco. Cada passo do pai era medido, pois qualquer erro poderia ser fatal para todos ali. Um rugido estrondoso ecoou pelo quintal, fazendo os cães recuarem com medo e pânico. A mãe percebeu que era hora de agir, buscando algo que pudesse distrair a onça. As crianças se encolheram em um canto, suas mãos trêmulas segurando umas às outras. O pai conseguiu chamar a atenção da onça, mas ela parecia mais irritada do que antes. Cada instante era uma batalha silenciosa entre coragem humana e instinto selvagem. A criatura avançava lentamente, mas de repente parou, olhando para o pai com curiosidade. Um galho caiu e o som assustou a onça, que se preparou para dar o ataque final. A mãe percebeu uma chance e tentou distrair a onça com barulho de utensílios de cozinha. O plano funcionou por segundos, mas a tensão continuava alta, com todos em alerta. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto a onça estudava os movimentos humanos. O pai decidiu recuar para o interior da casa, atraindo a onça para um espaço mais seguro. As crianças olhavam cada movimento, conscientes do perigo que rondava cada passo. Um rugido estrondoso fez o chão tremer e o medo tomou conta de todos novamente. A onça avançava, mas hesitou ao perceber que a família não oferecia fuga fácil. A mãe usava a voz firme para manter todos calmos, mesmo com o coração disparado. O pai pensou rapidamente, percebendo que precisaria de algo mais ousado para sobreviver. Cada instante exigia decisão rápida e estratégica, com risco de vida iminente. A tensão crescia a cada segundo, e a família se preparava para enfrentar o inesperado. A onça farejava, andando de um lado para outro, estudando o terreno e os movimentos. Um ponto fraco foi percebido na cerca e a família começou a traçar um plano arriscado. A adrenalina corria solta e o medo se misturava com a coragem, criando suspense total. O animal avançou para o galpão, derrubando objetos, espalhando caos e terror. Cada grito da família parecia aumentar a fúria da onça, deixando tudo ainda mais perigoso. Pais e filhos tentavam se comunicar silenciosamente, mas a tensão era insuportável. A lanterna tremia nas mãos do pai, mas ele continuava tentando desviar a atenção da onça. Um novo rugido fez os cães se esconderem, mostrando que o perigo estava prestes a explodir. A mãe percebeu uma saída estratégica e começou a orientar os filhos com cuidado extremo.
Cada segundo era crucial e qualquer erro poderia custar caro para a família inteira. O pai, percebendo a hesitação da onça, aproveitou o momento para recuar mais alguns metros. As crianças se agarravam aos móveis, assistindo à batalha silenciosa que se desenrolava. O animal se aproximava de novo e a tensão parecia incontrolável, quase insuportável. O suspense aumentava e o público que acompanha a história sentiria cada segundo de medo. Um barulho repentino da floresta chamou a atenção da onça, que desviou momentaneamente. A família respirou fundo, sabendo que aquele momento podia ser a chave para sobreviver. O pai respirou fundo e decidiu que era hora de colocar o plano arriscado em prática. A mãe orientava cada passo das crianças, mantendo a calma apesar do perigo iminente. O animal avançou mais uma vez e a tensão se transformou em terror absoluto para todos. Cada instante exigia coragem, estratégia e atenção máxima a cada movimento da onça. A família se preparava para o confronto final, com adrenalina e medo misturados. O suspense atingiu níveis máximos e parecia que nada poderia impedir a tragédia. Pais e filhos estavam unidos, tentando usar inteligência e coragem para sobreviver. A onça parou de repente, farejando o ar, como se algo tivesse despertado sua curiosidade. Um momento de esperança surgiu, mostrando que a família ainda poderia mudar o destino. O plano precisava ser executado com precisão, e a tensão atingia o ápice absoluto. A próxima ação poderia definir quem sobreviveria e quem ficaria para sempre marcado. O pai decidiu agir rapidamente, usando a porta do galpão como barreira temporária. A onça rugiu, batendo nas portas com força, espalhando medo e objetos pelo chão. Cada movimento era crucial, e a família sabia que um erro poderia ser fatal ali. As crianças se encolheram no canto, olhos arregalados e respiração acelerada de medo. A mãe segurou a mão do filho mais velho, transmitindo coragem em meio ao caos total. O animal começou a circundar a casa, procurando brechas e percebendo cada passo. Um novo plano surgiu na mente do pai, arriscado, mas talvez a única chance de salvar todos. Ele pegou um tronco e tentou chamar a atenção da onça para se afastar das crianças. A onça avançou rapidamente, mas parou de repente ao ouvir o tronco bater no chão. A tensão aumentou e o suspense deixava todos sem fôlego, respirando apenas pelos olhos. Cada passo do pai era estudado, cada respiração da onça analisada com atenção máxima. A mãe percebeu uma nova saída, a janela da cozinha, pequena, mas possível de usar. As crianças começaram a entender o plano, seguras, mas ainda com medo do perigo real. O pai distraiu o animal, batendo objetos e usando barulhos para desviar sua atenção. A onça rugiu, mas desviou do tronco, mostrando que ainda estava completamente alerta. O suspense aumentava a cada segundo e a tensão era quase palpável para quem assistia. A mãe ajudou as crianças a se moverem silenciosamente em direção à janela aberta. Um barulho da floresta fez a onça virar a cabeça, oferecendo uma chance inesperada. O pai respirou fundo, sabendo que precisava agir com rapidez antes que a chance acabasse. A primeira reviravolta surgiu quando a onça percebeu uma sombra do lado de fora. Ela hesitou, distraída, e a família conseguiu avançar alguns passos sem ser notada. Cada movimento era um teste de coragem. Cada instante podia mudar o destino de todos. A mãe guiava as crianças, tentando manter o coração calmo, apesar do terror absoluto. A onça voltou sua atenção para a família, farejando e rugindo de forma ameaçadora. O suspense aumentava. O pai teve que improvisar, usando a porta quebrada para manter a onça parcialmente contida. As crianças conseguiram passar pela janela, com o coração batendo forte e mãos trêmulas. A mãe percebeu que ainda precisaria distrair o animal por mais alguns instantes cruciais. O rugido da onça ecoou pelo quintal, fazendo o solo tremer e espalhando objetos no ar.
O pai percebeu um momento crítico. A onça estava prestes a atacar novamente. Ele respirou fundo, pronto para o segundo movimento arriscado que definiria tudo. A mãe continuava guiando os filhos, mantendo-os focados e protegidos enquanto se moviam. Um som inesperado da floresta distraiu a onça, oferecendo uma oportunidade de ouro. A primeira reviravolta mudou completamente a percepção da família sobre o perigo. O suspense atingiu um novo patamar e a atenção do público estava totalmente capturada. A onça, confusa, começou a se afastar parcialmente, analisando a situação com cautela. O pai aproveitou para mover as crianças para um local seguro dentro do galpão. Cada segundo era valioso e a tensão aumentava a cada passo que a onça dava. A mãe preparava o próximo movimento, sabendo que seria decisivo para a sobrevivência. O pai usou o tronco novamente, mas desta vez estrategicamente, para prender a atenção da onça. O suspense aumentou quando a onça percebeu que a família estava começando a coordenar ações. Um momento de silêncio absoluto fez todos prenderem a respiração, esperando o ataque final. A primeira grande reviravolta deixou todos em alerta, mostrando que nada estava decidido. A tensão era insuportável e o público se sentia dentro da história, vivendo cada instante. O pai respirou fundo, preparando-se para o movimento que poderia salvar ou condenar todos. A mãe olhou para ele, transmitindo coragem, enquanto o terror e suspense tomavam conta do quintal. Cada segundo parecia interminável, e a onça analisava cada passo com atenção extrema. O pai percebeu que a onça começava a se acostumar com os barulhos e precisava de algo novo. Ele correu até o galpão e pegou uma corda grossa, pensando em usar para distrair o animal. A mãe segurava as crianças, tentando mantê-las calmas, apesar do medo que transbordava no ar. Cada segundo contava, e o coração da família batia acelerado, quase em descompasso com o perigo. A onça avançava com cuidado, farejando cada canto, seus olhos fixos em cada movimento humano. Um galho seco quebrou sob o peso da mãe, mas a onça hesitou por um instante, atento ao som. O suspense crescia e o público não conseguia prever se a família conseguiria escapar dessa situação. O pai improvisou, jogando a corda em direção à onça, tentando desviar sua atenção do grupo. A onça hesitou novamente, girando a cabeça, mostrando que estava confusa e intrigada com o barulho. A mãe conduziu as crianças para um corredor seguro, evitando qualquer contato direto com o animal. A tensão atingiu níveis máximos quando a onça decidiu seguir a corda, arrancando objetos do chão. Cada movimento do pai era estudado. Cada passo da onça era uma ameaça silenciosa e mortal. A mãe começou a perceber que a saída para a família seria mais complicada do que imaginavam. O suspense aumentava a cada segundo, com a onça analisando cada ação da família com atenção total. O pai continuava improvisando, usando objetos do galpão para atrair a atenção do animal feroz. A primeira reviravolta trouxe esperança, mas a segunda reviravolta estava prestes a acontecer. As crianças conseguiam seguir, mas cada passo era cheio de tensão e medo do inesperado ataque. A onça estava cada vez mais agressiva, mas o pai tinha um plano ousado para o próximo movimento. Um som repentino na floresta distraiu a onça, criando a chance perfeita para a família avançar. O suspense crescia, e a atenção dos espectadores estava totalmente capturada pelo perigo iminente. O pai respirou fundo, pronto para usar a corda de forma estratégica e arriscada para salvar todos. A onça avançou, mas o movimento da corda fez com que ela se distraísse por um instante crucial. O suspense aumentava, e cada segundo se tornava um teste de coragem e habilidade contra o perigo. A mãe guiava as crianças, mantendo-as calmas, enquanto a onça tentava encontrar uma brecha no plano.
Um barulho inesperado fez a onça virar a cabeça, oferecendo uma oportunidade para escapar do perigo. A primeira e segunda reviravolta transformaram a tensão em uma adrenalina quase insuportável. O pai segurou firme a corda, pronto para o movimento final que definiria a sobrevivência de todos. O suspense aumentou quando a onça percebeu que estava sendo estrategicamente enganada. A mãe respirou fundo, sabendo que cada segundo poderia mudar o destino da família inteira. As crianças perceberam que estavam perto da segurança, mas o perigo ainda não tinha acabado. A onça rugiu ferozmente, mas o pai manteve a calma, focando em cada detalhe para manter o controle. A segunda reviravolta surpreendeu, mostrando que a onça ainda não tinha desistido de atacar. Cada movimento era crucial, cada instante poderia decidir se todos sairiam vivos ou não. O pai percebeu uma brecha no galpão e decidiu arriscar para tentar levar todos à segurança. A mãe conduziu as crianças pelo corredor, aproveitando a distração da onça com a corda. O suspense crescia e todos os olhos do público estavam atentos a cada passo da família corajosa. A onça parecia hesitar, confundida com os barulhos e movimentos estratégicos do pai. A mãe olhou para o pai, transmitindo coragem e confiança, mesmo com o perigo iminente rondando. Um novo barulho na floresta fez a onça se virar novamente, oferecendo uma oportunidade inesperada. O suspense atingiu um novo nível. A segunda reviravolta deixou todos em alerta, mostrando que nada estava completamente decidido ainda. O pai respirou fundo, pronto para o movimento que definiria a sobrevivência de todos naquele instante. As crianças se mantiveram calmas, seguindo as instruções da mãe, confiando no plano arriscado do pai. O suspense era quase insuportável e a tensão atingiu o auge antes da próxima grande ação. O pai percebeu que a onça estava mais alerta. Cada movimento precisava ser cuidadosamente calculado. A mãe conduzia as crianças pelo corredor estreito, evitando contato direto com o animal feroz. Um rugido próximo fez o coração da família disparar, intensificando o medo e a tensão no ar. A onça se aproximava lentamente, farejando e analisando cada som, cada sombra em seu caminho. O pai lançou a corda novamente, criando uma distração que poderia ser decisiva para a fuga. A onça hesitou, girando a cabeça, intrigada com o movimento inesperado que desviava sua atenção. A mãe respirou fundo, sabendo que a segurança dependia de cada segundo que passava naquele momento. As crianças se mantinham calmas, guiadas por sua mãe, mesmo com o perigo se aproximando rapidamente. O suspense aumentava. A onça se movimentava com cautela, calculando cada passo antes de atacar, aumentando o medo geral. O pai percebeu uma brecha no galpão, onde poderiam se esconder temporariamente e ganhar tempo. A mãe conduziu todos para o espaço seguro, aproveitando a distração criada pela corda jogada. Um galho quebrou sob os pés de uma das crianças, mas a mãe rapidamente a protegeu do perigo. A onça olhou para o movimento intrigada, mas ainda sem atacar diretamente, aumentando o suspense. O pai respirou fundo, planejando o próximo movimento que poderia garantir a sobrevivência de todos. A mãe percebeu que cada segundo poderia ser decisivo para escapar do ataque da onça feroz. A onça se aproximava do corredor, farejando cada canto, pronta para atacar, aumentando a tensão. O pai lançou mais objetos para distrair a onça, ganhando tempo e criando uma oportunidade crucial. A mãe conduzia as crianças com firmeza, mantendo a calma, mesmo com o perigo tão próximo. O suspense atingiu níveis máximos e todos os olhos estavam voltados para a ação da família. A onça hesitou novamente, confusa com os barulhos e movimentos estratégicos, permitindo avanço seguro. O pai percebeu que precisavam de um plano final para se libertar da ameaça iminente e mortal. A mãe segurava as crianças firmes, guiando-as cuidadosamente para o corredor que oferecia proteção.
Cada passo da onça era calculado. Cada som reverberava pelo galpão, aumentando o suspense intenso. O pai estudava cada movimento, pronto para agir de forma decisiva no momento certo para escapar. A onça farejava, curiosa, ainda tentando identificar a origem de cada barulho no interior do galpão. A mãe respirava fundo, mantendo a calma das crianças enquanto planejavam a próxima etapa da fuga. O suspense crescia a cada segundo, e o público não conseguia prever o que aconteceria a seguir. O pai lançou um objeto maior, fazendo barulho, e a onça desviou sua atenção, aumentando a esperança. A mãe aproveitou a distração, conduzindo a família por um corredor estreito, quase invisível ao animal. A onça avançava cautelosamente, mas a distração criada permitia que a família avançasse com segurança. O pai respirou fundo, planejando o movimento final que definiria a sobrevivência da família inteira. A mãe olhou para ele, transmitindo confiança e coragem, mesmo diante do perigo extremo que enfrentavam. O suspense aumentava e cada segundo era decisivo para escapar da ameaça que os cercava. A onça parecia indecisa, analisando cada movimento. O pai aproveitou a brecha e guiou todos para um espaço seguro, reduzindo temporariamente o perigo. A mãe conduziu as crianças, mantendo-as calmas e seguras, mesmo com o animal feroz por perto. A onça farejava, confusa, e o suspense atingia níveis extremos, preparando para a próxima reviravolta. O pai preparou um último movimento ousado, sabendo que cada segundo seria crucial para escapar. A mãe manteve a calma, transmitindo confiança, e guiou as crianças para se manterem seguras. O suspense era insuportável e o público estava totalmente imerso na situação crítica da família. A onça estava prestes a decidir o próximo ataque e cada instante poderia definir o destino de todos. A onça finalmente avançou pelo corredor, com os músculos tensos e os olhos fixos na família. O pai segurou firme a corda, preparado para agir e proteger todos ao seu redor rapidamente. A mãe segurava as crianças com firmeza, conduzindo-as com cuidado para o galpão seguro. Um rugido estrondoso ecoou pelo interior, anunciando que a onça estava pronta para atacar. O pai jogou mais objetos para distraí-la, desviando sua atenção do caminho da família. A onça parou por um instante, farejando o ar, tentando descobrir a origem dos sons próximos. A mãe percebeu que poderiam usar a porta lateral como saída alternativa, mas era arriscado. A onça avançou novamente, saltando com força, mas a distração deu segundos preciosos. O pai segurou a porta, bloqueando parcialmente o avanço do animal feroz com a corda esticada. A mãe guiava as crianças, cada passo cuidadosamente calculado para evitar o ataque mortal. A onça rasgou a porta parcialmente, mas um golpe rápido do pai a fez recuar momentaneamente. O pai respirou fundo, sabendo que cada segundo poderia ser a diferença entre vida e morte. A mãe enxergou uma abertura pequena, mas suficiente para que todos passassem rapidamente. A onça avançava ferozmente, mas a família se moveu com rapidez, aproveitando a distração. Um salto da onça quase atingiu o pai, que recuou, mantendo a corda firme e segura. A mãe segurou a mão das crianças, conduzindo-as com coragem pelo corredor estreito e escuro. A onça farejava cada canto, frustrada por não conseguir pegar a família facilmente. O pai encontrou um galpão lateral, oferecendo uma possível proteção temporária para todos. A mãe conduziu as crianças para dentro, fechando a porta improvisada atrás deles rapidamente. A onça rugiu novamente, batendo nas portas, tentando alcançar a família que agora estava protegida. O pai percebeu que precisavam de um plano final para garantir a fuga completa do animal. A mãe respirou fundo, mantendo as crianças calmas, sabendo que a solução estava próxima. Um barulho no telhado chamou a atenção da onça, desviando seu foco e abrindo nova brecha.
A família se movimentou silenciosamente pelo galpão, cada passo planejado para não alertar a onça. O pai segurava a corda, pronto para agir caso a onça decidisse atacar novamente de surpresa. A mãe encontrou uma escada de acesso ao sótão, oferecendo uma saída ainda mais segura. As crianças subiram rapidamente, confiando na direção da mãe, sem fazer barulho algum. A onça olhou para cima, farejando, mas ainda sem entender de onde vinha a distração súbita. O pai lançou um objeto de novo, chamando a atenção da onça para baixo, garantindo segurança. A mãe segurava firme cada criança, subindo com cuidado e planejando a próxima movimentação. A onça, intrigada, olhou ao redor tentando encontrar a família que parecia ter desaparecido. O pai aproveitou o momento, abrindo uma saída lateral que dava acesso ao quintal seguro. A mãe guiou as crianças pelo sótão, com passos silenciosos, mantendo distância do animal feroz. Um rugido irritado ecoou pelo galpão. A onça percebeu que havia sido ludibriada temporariamente. O pai respirou fundo, preparando-se para a última ação decisiva que poderia salvar todos. A mãe guiou as crianças por uma escada escondida, levando-as até uma área aberta e segura. A onça olhou novamente para o sótão, percebendo que havia sido enganada pelos movimentos rápidos. O pai lançou mais uma corda com objetos, distraindo a onça e ganhando tempo crucial para a fuga. A mãe respirou aliviada por segundos, sabendo que ainda não estavam completamente livres. A onça saltou, mas caiu em um buraco improvisado pelo pai, ficando momentaneamente presa. As crianças olhavam com os olhos arregalados, entendendo que aquela era a chance de escapar. O pai fechou rapidamente a passagem improvisada, mantendo a onça contida por enquanto. A mãe guiou todos pelo quintal, aproveitando a confusão para alcançar o carro estacionado. A onça rugiu, tentando se libertar, mas a ação rápida do pai garantiu que não alcançasse ninguém. A família finalmente conseguiu se afastar, mantendo distância segura, ainda tremendo de medo. O pai observava o animal, preparando-se para a última medida que asseguraria a fuga total. A mãe respirou fundo, percebendo que o pior havia passado, mas a tensão ainda era alta. As crianças finalmente puderam relaxar um pouco, mas ainda em alerta com os ruídos ao redor. A onça rugia no fundo, tentando se soltar, mas a família já estava se movendo em direção à estrada. O pai conduziu todos até o carro, ciente de que aquela fuga ousada finalmente poderia ser concluída. A família entrou no carro, sentindo o coração acelerar com cada rugido da onça ao redor. O pai ligou o motor, os faróis cortando a escuridão do interior silencioso e perigoso. A mãe olhava pelo retrovisor, vendo a onça se mover lentamente, ainda cheia de fúria. As crianças seguravam-se firmes, tremendo, mas confiantes na coragem dos pais à frente. O carro avançava por caminhos estreitos, desviando de galhos e pedras na corrida pela vida. A onça seguiu parcialmente, mas o barulho do motor a confundiu, abrindo distância crucial. O pai respirava fundo, mantendo a direção firme, sabendo que qualquer erro seria fatal. A mãe confortava as crianças, lembrando-as de que estavam juntos e protegidos por enquanto. Árvores passavam rapidamente pelas janelas, criando sombras assustadoras que pareciam segui-los. Um rugido mais próximo fez o carro tremer, mas a família manteve a calma com firmeza. O pai viu um desvio no caminho que poderia levar à estrada principal e aumentar a segurança. A mãe apontou para o desvio, ajudando o pai a fazer a manobra com precisão perigosa. A onça hesitou por alguns segundos, permitindo que a distância entre o carro e o animal aumentasse. As crianças respiraram aliviadas, mas ainda podiam ouvir o eco dos rugidos no silêncio da noite. O pai sabia que não podiam parar. Cada segundo era decisivo para manter a segurança. A mãe segurava firme a mão de cada criança, garantindo que não se soltassem em nenhum momento. O carro finalmente alcançou uma clareira, onde poderiam ter melhor visibilidade do caminho à frente. A onça os seguia com cautela,
avaliando cada movimento antes de decidir avançar novamente. O pai aproveitou a clareira para acelerar, buscando distância maior entre eles e o predador. A mãe respirava fundo, percebendo que aquela fuga poderia ser a última chance de escapar. A onça parecia indecisa, mas a presença do carro a deixava cada vez mais frustrada. As crianças olhavam para fora, curiosas e assustadas, sem perder a esperança de sair vivas. O pai conduzia com cuidado, evitando os buracos e obstáculos que poderiam atrasar a fuga. A mãe lembrava cada detalhe do terreno, ajudando o pai a escolher o caminho mais seguro. Um galho caiu sobre o carro, mas o pai desviou a tempo, evitando um acidente perigoso. A onça saltou em direção ao carro, mas o veículo estava rápido demais para ser alcançado. O coração da mãe batia acelerado. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto avançavam. O pai viu luzes à frente, sinalizando que estavam perto da estrada principal e de maior segurança. A onça rugiu, mas começou a perceber que a fuga da família não seria tão fácil de interromper. A mãe segurava firme o volante do nervosismo da situação, mesmo sem precisar dirigir. As crianças se aconchegaram no banco de trás, sentindo que finalmente tinham uma chance de escapar. O carro acelerava por caminhos irregulares, com a noite escura dificultando a visão de obstáculos. A onça parecia cansar, mas ainda não desistia, seguindo cada movimento da família com atenção. O pai respirou fundo, sabendo que estavam próximos de sair completamente do alcance do animal. A mãe olhava para trás e viu a silhueta da onça desaparecer lentamente na escuridão. O coração de todos bateu mais devagar, mas a tensão ainda não havia terminado totalmente. A estrada se abria à frente, mostrando uma rota clara e iluminada, sinal de segurança iminente. A onça parou por um momento, observando a família escapar, como se avaliando a derrota. O pai acelerou mais, sentindo alívio por finalmente deixarem o território da ameaça para trás. A mãe respirou fundo, percebendo que cada segundo de coragem tinha salvado suas vidas. As crianças olhavam para o céu estrelado, sentindo a tensão diminuir, mas ainda alertas. O carro continuava pela estrada, cada quilômetro aumentando a distância do perigo anterior. A onça desapareceu na escuridão, deixando a família segura, mas com lembranças marcantes. O pai sabia que aquela noite ficaria gravada na memória de todos, impossível de esquecer. A mãe segurava cada criança, agradecendo por terem passado por aquele terror sem ferimentos. O carro avançava finalmente em direção à civilização, com a sensação de alívio tomando conta. O pai olhou pelo retrovisor e percebeu que a onça não os seguiria mais. A ameaça havia terminado. A mãe sorriu, respirando aliviada, sentindo que finalmente estavam a salvo do predador feroz. As crianças finalmente puderam relaxar, sabendo que haviam superado uma noite aterrorizante. O carro seguiu pela estrada, deixando para trás a floresta e os horrores da noite anterior. A estrada parecia segura, mas o pai não conseguia relaxar, sentindo que algo estava errado. A mãe percebeu sombras se movendo entre as árvores, algo estranho e fora do normal. Um farol distante apareceu, iluminando parcialmente a estrada e revelando um obstáculo à frente. O pai freou bruscamente, evitando bater em um tronco caído que bloqueava o caminho. As crianças se assustaram com o impacto, mas ninguém se feriu, apesar do susto intenso. A mãe olhou pela janela e percebeu marcas na estrada, como se algo tivesse passado ali antes. O pai respirou fundo, sabendo que ainda não estavam completamente fora de perigo. Um rugido distante ecoou pela noite, diferente do som da onça anterior, mais ameaçador. As crianças se encolheram no banco, sem entender se era a mesma onça ou outro predador. A mãe apertou a mão do pai, sentindo que a noite ainda guardava segredos perigosos. O carro avançava lentamente, com atenção redobrada para cada movimento ao redor.
Árvores caídas e galhos bloqueavam parcialmente o caminho, tornando a fuga ainda mais tensa. O pai viu algo se mover rapidamente à beira da estrada, mas não conseguiu identificar. A mãe sentiu o coração disparar, sabendo que poderiam estar cercados novamente a qualquer momento. Um barulho alto de galho quebrando fez todos saltarem, mas ninguém conseguiu ver a origem. O pai acelerou, tentando deixar qualquer ameaça para trás antes que pudessem ser alcançados. As crianças olhavam para trás, assustadas, mas confiavam na habilidade do pai de manter a segurança. A mãe apontou para algo à frente, uma luz que parecia um abrigo ou casa próxima da estrada. O pai respirou fundo e decidiu seguir em direção à luz, esperando encontrar ajuda ou proteção. No caminho, perceberam que a estrada estava parcialmente alagada, tornando a condução difícil. A mãe ajudou a orientar o pai, evitando que o carro atolasse em trechos mais perigosos. Um movimento rápido entre os arbustos fez todos olharem para o lado, preparados para qualquer ataque. O pai percebeu uma silhueta que parecia um animal, mas algo parecia diferente da onça. As crianças começaram a sussurrar perguntas, tentando entender o que estava acontecendo. A mãe respirou fundo, sentindo que cada segundo ainda era crucial para manter a segurança. O carro avançava com cuidado, desviando de obstáculos e mantendo distância das sombras ameaçadoras. O rugido distante voltou a ecoar, desta vez mais próximo, deixando todos tensos e alertas. O pai acelerou, mas o caminho estreito dificultava a fuga, aumentando a tensão da situação. As crianças seguraram firme o cinto, sentindo que cada curva poderia trazer perigo iminente. A mãe olhou para trás novamente, percebendo que algo estava seguindo-os silenciosamente. O pai notou uma forma, movendo-se entre as árvores, rápida, silenciosa e assustadora. O carro passou por uma curva e avistou finalmente uma clareira iluminada pela lua. O rugido cessou por um momento, mas o silêncio trouxe ainda mais tensão e medo à família. A mãe respirou fundo, percebendo que o pior ainda poderia acontecer se não fossem cuidadosos. As crianças tentavam se acalmar, mas a adrenalina da fuga ainda deixava corações acelerados. O pai manteve os olhos atentos, percebendo cada sombra, cada movimento ao redor da estrada. Um objeto caiu ao lado do carro, fazendo todos pular de susto, mas era apenas um galho. A mãe olhou para o horizonte, procurando qualquer sinal de segurança ou civilização. O rugido voltou, desta vez mais alto, revelando que o perigo ainda não havia terminado. O pai sabia que precisariam de uma estratégia para atravessar a próxima parte da estrada. As crianças começaram a chorar baixinho, sentindo o medo da noite e das ameaças invisíveis. A mãe apertou o cinto de cada uma, garantindo que ninguém fosse ferido caso algo acontecesse. O carro avançava lentamente, cada metro percorrido aumentando a tensão no ar. Uma sombra enorme passou ao lado do carro, fazendo o pai desviar bruscamente para o outro lado. As crianças gritaram, mas a mãe as acalmou, garantindo que estavam protegidas dentro do carro. O rugido final ecoou, deixando a família sem fôlego, sem saber se a ameaça iria retornar. O pai respirou fundo, mantendo a direção firme, pronto para enfrentar qualquer obstáculo à frente. A mãe olhou para o céu estrelado, tentando encontrar esperança em meio à escuridão aterrorizante. As crianças se encolheram, sentindo que aquela noite ainda não tinha terminado, mas confiantes nos pais. A família percebeu que a estrada principal estava próxima, oferecendo uma possível fuga do perigo. A estrada finalmente começou a se abrir, mas o pai sentia que o perigo ainda estava por perto. A mãe percebeu movimentos rápidos entre as árvores, algo que não podia ser identificado claramente. O rugido distante se aproximava, fazendo o carro tremer com o som ensurdecedor da ameaça. As crianças olhavam fixamente para a estrada, sentindo o coração acelerar a cada instante. O pai decidiu reduzir a velocidade, percebendo que qualquer erro poderia ser fatal agora.
Um galho caiu próximo ao carro, fazendo o barulho ecoar e aumentar a tensão da família. A mãe segurou firme a mão do pai, tentando transmitir coragem mesmo sentindo medo profundo. Uma silhueta enorme surgiu na estrada, mas desapareceu antes que pudessem identificar com clareza. O pai respirou fundo, mantendo os olhos atentos para qualquer sinal da onça ou de outro predador. As crianças se encolheram nos assentos, imaginando o que poderia surgir a qualquer momento. Um ruído metálico indicou que algo se aproximava rapidamente, aumentando ainda mais a ansiedade. A mãe tentou manter a calma, sabendo que qualquer gesto brusco poderia piorar a situação. O carro avançava lentamente, desviando de troncos e galhos que bloqueavam parcialmente o caminho. O pai percebeu pegadas na lama, provavelmente da onça, confirmando que não estavam sozinhos. As crianças respiravam com dificuldade, sentindo o medo se espalhar por todo o veículo. Um rugido mais próximo fez todos prenderem a respiração, enquanto o carro avançava devagar. A mãe olhou para trás e percebeu que a sombra da onça estava mais próxima do que jamais imaginou. O pai manteve a mão firme no volante, atento a qualquer movimento suspeito ao redor do carro. As crianças começaram a chorar baixinho, mas a mãe conseguiu acalmá-las com palavras suaves. O carro avançava com cuidado, cada curva trazendo tensão e adrenalina para todos dentro dele. O rugido ecoava mais alto a cada segundo, como se a onça estivesse guiando a perseguição. O pai desviou de um tronco caído e percebeu um buraco na estrada, um novo perigo à espreita. A mãe olhou para o horizonte, tentando encontrar qualquer sinal de uma rota de fuga segura. As crianças seguravam firme o cinto, temendo que qualquer movimento brusco pudesse ser fatal. O carro passou por um trecho alagado e o pai teve que acelerar para evitar que ficasse preso. Um rugido alto e aterrador ecoou, fazendo a família se encolher, com medo do que poderia surgir. A mãe segurou a mão do pai, pedindo silêncio, enquanto olhavam em volta para detectar perigo. Uma sombra se moveu entre as árvores, desaparecendo rapidamente e deixando a família apreensiva. O pai respirou fundo, percebendo que ainda não estavam fora de perigo e precisavam de estratégia. As crianças olhavam para trás, tentando identificar o que causava aqueles sons assustadores. O rugido cessou por um momento, mas o silêncio tornou o ambiente ainda mais aterrorizante. O pai manteve a direção firme, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal para todos. A mãe percebeu que o carro estava se aproximando de uma clareira que poderia oferecer proteção. As crianças respiraram aliviadas por alguns segundos, mas sabiam que o perigo podia retornar. O rugido voltou, agora mais alto e ameaçador, fazendo todos tremerem de medo. O pai acelerou devagar, mantendo os olhos atentos a cada sombra que se movia rapidamente. A mãe respirou fundo, tentando acalmar o pânico crescente dentro do carro. As crianças se apertavam nos assentos, sentindo a tensão e o medo da noite sem fim. Um galho caiu bem ao lado do carro, aumentando a adrenalina e o perigo iminente. O pai desviou habilmente, mantendo o veículo no caminho seguro, mas sem relaxar. A mãe percebeu algo brilhando entre as árvores, uma possível rota de fuga ou abrigo próximo. As crianças começaram a sussurrar, tentando entender o que estava acontecendo lá fora. O rugido voltou, desta vez mais perto, como se a onça estivesse apenas a alguns metros. O pai respirou fundo, sabendo que cada segundo era crucial para manter a família a salvo. A mãe olhou para trás, confirmando que a ameaça ainda os seguia, silenciosa e mortal. O carro avançava lentamente, desviando de obstáculos e mantendo todos alertas. As crianças tentavam se acalmar, mas a tensão e o medo eram inevitáveis naquela situação. O rugido cessou por um momento, deixando todos apreensivos, sem saber o que viria a seguir. O pai avistou a clareira iluminada, a chance de encontrar segurança e escapar do perigo iminente. A mãe respirou aliviada,
percebendo que a reviravolta da noite ainda estava prestes a acontecer. O carro finalmente entrou na clareira, mas a sensação de perigo ainda pairava no ar pesado. O pai manteve os olhos atentos a cada movimento entre as árvores, sentindo a tensão crescer. A mãe segurou firme as crianças, percebendo que algo estava prestes a acontecer na noite. Um ruído baixo e arrastado veio da direita, fazendo todos se encolherem de medo intenso. O pai olhou em volta, percebendo que a clareira poderia ser o último refúgio seguro. As crianças começaram a chorar baixinho, assustadas com os sons estranhos da floresta. Um rugido inesperado ecoou, fazendo todos prenderem a respiração, congelados de pavor. O pai decidiu desligar o motor e ouvir atentamente, esperando detectar a posição exata. A mãe sentiu o coração acelerar, percebendo que a onça estava muito próxima, invisível. Um galho se quebrou atrás do carro e a tensão aumentou ainda mais, de forma alarmante. As crianças olhavam fixamente para a escuridão, tentando encontrar qualquer movimento suspeito. O pai respirou fundo, preparando-se para qualquer ação rápida necessária naquela noite. A mãe percebeu sombras se movendo entre árvores, como se a onça estivesse rondando. Um rugido baixo e ameaçador ecoou, fazendo todos perceberem que não havia mais volta. O pai apertou firme o volante, sabendo que cada segundo poderia decidir a vida deles. As crianças se encolheram, sentindo a tensão da noite e o perigo iminente crescendo. O pai percebeu que a onça estava estrategicamente posicionada, esperando o momento certo. A mãe segurou firme as mãos das crianças, tentando transmitir coragem, mesmo assustada. Um estalo rápido chamou a atenção do pai, que percebeu que algo se movia silenciosamente. As crianças começaram a respirar com dificuldade, sentindo o medo se intensificar. Um rugido estrondoso fez todos se encolherem, percebendo que a situação estava crítica. O pai olhou para frente e viu algo brilhando, talvez uma rota de fuga inesperada. A mãe percebeu que a clareira poderia ser o ponto decisivo para o confronto iminente. As crianças olhavam assustadas, percebendo que cada momento era de pura tensão. Um galho caiu próximo ao carro, fazendo todos pularem de susto, aumentando a adrenalina. O pai manteve os olhos atentos, pronto para qualquer movimento súbito da onça. A mãe respirou fundo, tentando acalmar a situação e manter a família unida. As crianças seguravam firme os cintos, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. Um rugido mais próximo indicou que a onça estava se aproximando de forma silenciosa e mortal. O pai respirou fundo, percebendo que a grande reviravolta estava prestes a começar. A mãe olhou ao redor, percebendo que o silêncio da clareira aumentava ainda mais o suspense. As crianças se encolheram, com medo do que poderia surgir de repente naquela escuridão. Um estalo de galho indicou o movimento próximo ao carro, aumentando a tensão para todos. O pai preparou-se para agir, sentindo que a situação exigia atenção máxima naquele instante. A mãe segurou firme as crianças, percebendo que qualquer erro poderia ser fatal. O rugido se intensificou, fazendo todos perceberem que a onça estava prestes a atacar. As crianças respiravam com dificuldade, sentindo o medo e a adrenalina percorrerem o corpo. O pai percebeu uma sombra atrás do carro, indicando que a onça se aproximava silenciosa. A mãe segurou firme as mãos das crianças, tentando manter a calma em meio ao perigo. Um ruído metálico ecoou na clareira, indicando que algo estava prestes a se mover rapidamente. As crianças começaram a se encolher, percebendo que cada segundo trazia risco de vida. O pai manteve os olhos fixos na estrada, percebendo que a situação estava prestes a mudar. A mãe sentiu o coração acelerar, sabendo que a grande surpresa da noite estava próxima. Um rugido final ecoou, fazendo todos tremerem de medo, preparados para o inesperado.
O pai percebeu algo se mover rapidamente, preparando-se para a ação que salvaria todos. As crianças olhavam fixamente, sem saber se poderiam confiar no que estavam vendo. O silêncio se fez por alguns segundos, aumentando ainda mais a tensão no ar da clareira. O pai respirou fundo, percebendo que a reviravolta definitiva estava prestes a acontecer. A mãe segurou firme as crianças, pronta para enfrentar o que viesse sem hesitar. O rugido cessou e todos perceberam que o final surpreendente estava prestes a ser revelado. As crianças olhavam fixamente, sem saber se poderiam confiar no que estavam vendo. O silêncio se fez por alguns segundos, aumentando ainda mais a tensão no ar da clareira. O pai respirou fundo, percebendo que a reviravolta definitiva estava prestes a acontecer. A mãe segurou firme as crianças, pronta para enfrentar o que viesse sem hesitar. O rugido cessou e todos perceberam que o final surpreendente estava prestes a ser revelado. A onça se aproximava, calculando cada passo com precisão, demonstrando força e agilidade. O pai manteve o carro parado, esperando o momento certo para agir de maneira estratégica. As crianças olhavam assustadas, tentando entender o que poderia acontecer nos próximos instantes. A mãe percebeu que a situação exigia calma extrema, mesmo diante do perigo iminente. Um movimento rápido chamou a atenção do pai, mostrando que a onça estava pronta para atacar. A onça rosnou alto, indicando que não hesitaria em avançar se sentisse qualquer ameaça. O pai respirou fundo, tentando manter a concentração para proteger todos a bordo. As crianças seguravam firme os cintos, sentindo a adrenalina subir a níveis extremos. A mãe percebeu que a clareira se tornaria o palco de um momento decisivo e mortal. A onça avançou mais alguns passos e o pai notou uma rota de fuga improvável à frente. Um rugido estrondoso ecoou, fazendo todos se encolherem, esperando a ação da fera. As crianças olhavam com olhos arregalados, percebendo que o perigo estava mais próximo. A mãe respirou fundo, mantendo a calma e preparando-se para a reviravolta que se aproximava. A onça se moveu com incrível rapidez, quase tocando o carro em um instante de tensão extrema. O pai percebeu que cada segundo era precioso e que a decisão certa poderia salvar todos. As crianças se apertaram umas nas outras, sentindo o medo da situação crítica aumentar. A mãe percebeu um brilho na lateral da clareira, que poderia ser a chave para escapar. Um rugido mais próximo indicou que a onça estava se aproximando de maneira silenciosa. O pai respirou fundo e decidiu manobrar o carro, tentando ganhar distância do perigo. A onça percebeu a movimentação, seus olhos fixos no veículo, pronta para atacar novamente. As crianças começaram a tremer, sentindo que a situação estava prestes a atingir o clímax. A mãe segurou firme as mãos, percebendo que a coragem do pai seria crucial naquele momento. Um movimento inesperado da onça fez todos prenderem a respiração, surpresos e tensos. O pai aproveitou a distração para avançar lentamente, mantendo a onça sob observação constante. As crianças observavam com atenção, percebendo que algo totalmente inesperado estava prestes a acontecer. A mãe sentiu um misto de medo e alívio, esperando pela reviravolta que poderia salvar todos. A onça parou por um instante, indecisa sobre o próximo movimento, aumentando a tensão da noite. O pai percebeu uma abertura e sabia que aquela poderia ser a chance de escapar com segurança. As crianças olhavam assustadas, sem saber se o próximo instante traria perigo ou salvação. A mãe respirou fundo, mantendo a calma e segurando firme, pronta para agir junto com o pai. Um rugido final ecoou e todos sentiram o suspense atingir seu ápice na clareira silenciosa. A onça deu um salto impressionante, mas algo inesperado aconteceu, mudando tudo de repente.
O pai e a mãe se entreolharam, percebendo que a situação estava prestes a se transformar radicalmente. As crianças respiraram fundo, sem conseguir acreditar no que estavam prestes a presenciar. A onça recuou inesperadamente, como se algo tivesse desviado seu ataque no último instante. O pai aproveitou a distração para acelerar o carro em direção à rota de escape improvisada. A mãe segurou firme as crianças, percebendo que cada movimento agora era essencial para a sobrevivência. A onça parou por um momento, observando a família fugir, criando tensão máxima antes da surpresa final. As crianças olhavam em choque, percebendo que a noite ainda não tinha terminado sua reviravolta. Um rugido distante indicou que a onça estava frustrada, mas algo mais surpreendente estava por vir. O pai manteve o carro firme, sabendo que a grande reviravolta ainda estava prestes a acontecer. A mãe percebeu que a clareira guardava um segredo que ninguém poderia imaginar até aquele instante. As crianças respiravam rapidamente, ansiosas pelo desfecho que prometia ser completamente inesperado. O pai se preparou para enfrentar o último desafio, sabendo que cada segundo era decisivo para todos. E então, no silêncio da noite, a grande surpresa começou a se revelar, mudando tudo de forma chocante. De repente, um barulho estranho surgiu atrás da onça, algo que ninguém esperava naquela noite. A onça parou e olhou em direção ao som, como se tivesse percebido que não estava sozinha. O pai aproveitou o momento para avançar devagar, tentando não chamar a atenção da fera. As crianças se encolheram, observando a tensão crescer, enquanto a noite parecia mais densa. A mãe segurou firme, percebendo que algo completamente inesperado estava prestes a acontecer. Um vulto surgiu entre as árvores, revelando um aliado improvável que mudaria tudo de repente. A onça rosnou confusa, sem entender a presença repentina que havia interrompido seu ataque. O pai respirou fundo, sabendo que aquele momento seria decisivo para a sobrevivência da família. As crianças observavam com olhos arregalados, sem acreditar no que estava acontecendo diante delas. A mãe percebeu que a coragem de todos seria posta à prova, mesmo na presença do inesperado. A onça hesitou, percebendo que a situação havia mudado radicalmente em segundos cruciais. O pai decidiu acelerar o carro lentamente, mantendo a onça sob constante vigilância. As crianças seguraram firme os cintos, sentindo a adrenalina subir de maneira quase insuportável. A mãe percebeu um caminho à frente que parecia seguro, oferecendo uma saída improvável. A onça continuava imóvel, como se estivesse calculando cada passo da família com precisão. O pai respirou fundo, tentando aproveitar cada instante antes que a fera reagisse de novo. As crianças olharam em silêncio, percebendo que o desfecho daquela noite chegaria a qualquer instante. A mãe manteve a calma, preparada para qualquer ação necessária naquele confronto perigoso. Um rugido distante da onça indicou que ela estava confusa, sem saber como reagir à nova presença. O pai percebeu que aquela distração poderia ser a chance de escapar com todos em segurança. As crianças se entreolharam, sentindo que o inesperado ainda guardava segredos a revelar. A mãe respirou fundo, sentindo a tensão da noite atingir seu ápice enquanto avançavam cautelosamente. A onça começou a recuar lentamente, como se tivesse percebido que não poderia atacar naquele momento. O pai acelerou o carro, aproveitando a distração e mantendo todos em alerta absoluto. As crianças seguraram firme, sentindo a mistura de medo e alívio dominar seus corações agitados. A mãe percebeu que cada passo agora era crucial, pois a clareira escondia mais surpresas ainda. A onça rugiu novamente, mas a presença inesperada parecia ter mudado completamente o jogo. O pai manteve a direção firme, conduzindo a família em segurança pelo caminho estreito e iluminado. As crianças observavam sem acreditar que a situação poderia ter mudado tão drasticamente assim.
A mãe sentiu um misto de medo e esperança, percebendo que ainda havia perigo, mas também solução. Um último rugido ecoou, e a onça desapareceu lentamente na escuridão da floresta silenciosa. O pai respirou aliviado, percebendo que aquele momento de tensão extrema estava finalmente passando. As crianças soltaram um suspiro, ainda tremendo, mas começando a sentir que poderiam estar salvas. A mãe manteve todos calmos, sabendo que a noite ainda reservava um último elemento de surpresa. O vulto que apareceu antes se revelou, mostrando ser um aliado inesperado que salvou a família. A onça sumiu completamente, deixando um silêncio pesado que parecia eternizar o instante final. O pai olhou para o aliado, percebendo que ninguém poderia imaginar quem tinha ajudado naquele momento. As crianças se aproximaram, sentindo que aquela noite ficaria gravada para sempre em suas memórias. A mãe respirou fundo, aliviada, e percebeu que todos haviam sobrevivido graças à coragem e sorte. O pai agradeceu em silêncio, percebendo que a família estava finalmente segura, mas exausta. As crianças sorriam timidamente, ainda em choque, mas começando a entender a magnitude do ocorrido. A mãe acariciou os filhos, sentindo que aquele momento de terror havia se transformado em alívio. O aliado inesperado desapareceu na escuridão, deixando apenas a lembrança de sua coragem e ajuda. O pai olhou ao redor, percebendo que a clareira agora estava calma, mas cheia de lembranças da noite. As crianças começaram a respirar normalmente, sentindo que finalmente a tensão havia chegado ao fim. A mãe percebeu que a noite havia sido de aprendizado, coragem e resiliência para todos. O pai dirigiu com cuidado, mantendo todos seguros enquanto deixavam a floresta e a clareira para trás. As crianças observavam as árvores passarem rapidamente, lembrando-se do que haviam enfrentado juntos. A mãe sorriu aliviada, percebendo que a família tinha superado a noite mais aterrorizante de suas vidas. E assim, a grande surpresa se revelou, mostrando que coragem e união podem mudar qualquer destino. O carro seguiu em frente, deixando para trás a noite marcada por medo e tensão extrema. A floresta, agora silenciosa, parecia esconder os segredos de tudo o que havia acontecido. O pai dirigia em silêncio, refletindo sobre a coragem necessária para salvar sua família. A mãe segurava firme as crianças, aliviada, mas ainda impressionada com a reviravolta. As crianças, cansadas, fechavam os olhos devagar, vencidas pela exaustão daquela noite. O aliado misterioso havia desaparecido, deixando apenas a lembrança de sua aparição. A onça, que parecia invencível, havia recuado, mostrando que até a fera tem seus limites. O pai sentiu que a união da família foi a verdadeira força que venceu o terror da floresta. A mãe olhou pela janela, observando a lua iluminar o caminho de volta para a segurança. As crianças, em silêncio, pareciam sonhar com o momento em que o perigo foi superado. O carro avançava devagar, e cada quilômetro percorrido aumentava o alívio no coração. A família sabia que jamais esqueceria aquela noite marcada por medo, coragem e surpresa. O pai respirou fundo, agradecido pela vida e pela chance de ter protegido todos os seus. A mãe, emocionada, enxugou uma lágrima, sentindo que todos haviam renascido naquela noite. As crianças, ainda sonolentas, sorriram levemente, sem entender a dimensão do ocorrido. O carro finalmente saiu da floresta, revelando a estrada iluminada pela primeira luz do dia. A paisagem parecia tranquila, como se nada tivesse acontecido na escuridão da noite anterior. O pai percebeu que o perigo havia ficado para trás, mas a lembrança permaneceria para sempre. A mãe acariciou os cabelos das crianças, prometendo que jamais deixaria nada acontecer a elas. O silêncio agora era de paz, contrastando com o caos e o suspense vividos horas atrás. O carro seguia pela estrada, trazendo consigo não apenas vidas,
mas também uma grande lição. A onça desapareceu na floresta, deixando a marca de um encontro que ninguém esqueceria. O aliado inesperado tornou-se uma figura de mistério, impossível de se compreender por completo. A família carregaria consigo a memória da noite em que tudo parecia perdido e foi superado. O pai percebeu que aquela experiência os havia tornado mais fortes e unidos do que antes. A mãe sorriu discretamente, reconhecendo que o inesperado pode mudar o destino em segundos. As crianças, sonhando, murmuravam palavras confusas, ainda presas à emoção do ocorrido. O carro avançava na estrada, e cada raio de sol que surgia parecia renovar as esperanças. A noite havia sido de medo, mas também de coragem, união e um final realmente surpreendente. O pai não conseguia deixar de pensar no olhar da onça, feroz, mas ao mesmo tempo hesitante. A mãe se lembrava do vulto misterioso, cuja presença alterou completamente o destino deles. As crianças guardariam para sempre a memória de terem enfrentado algo tão assustador juntas. O carro se distanciava lentamente e a floresta ficava para trás como um segredo eterno. A família sabia que aquele episódio mudaria para sempre a forma como viam a vida. O sol finalmente surgiu no horizonte, iluminando o futuro com uma nova esperança brilhante. O pai sorriu discretamente, sentindo-se vitorioso por ter superado o maior desafio de sua vida. A mãe, serena, abraçou os filhos, sentindo que a verdadeira riqueza era estarem vivos juntos. As crianças suspiraram aliviadas, mesmo dormindo, como se tivessem vencido um grande pesadelo. O carro seguiu pela estrada vazia, marcado pela lembrança de uma noite inesquecível. O vento soprava leve, trazendo a sensação de que o perigo havia ficado no passado distante. A floresta permanecia em silêncio, guardando o mistério da onça e do aliado inesperado. A família seguiu unida, sabendo que aquela experiência seria contada por gerações futuras. O pai enxugou o suor da testa, ainda incrédulo por ter vencido um desafio tão assustador. A mãe sorriu em silêncio, reconhecendo que o verdadeiro milagre foi a sobrevivência de todos. As crianças dormiam tranquilas, abraçadas, como se o pesadelo tivesse finalmente acabado. O carro cruzava a estrada iluminada, deixando para trás a sombra da noite tenebrosa. O pai olhou para frente, confiante de que nada seria mais assustador que o vivido naquela noite. A mãe acariciou os filhos, prometendo que sempre enfrentariam juntos qualquer adversidade. O dia havia amanhecido e com ele veio a certeza de que a vida sempre pode surpreender. Assim terminou a noite em que uma onça atacou uma família rica, e o final foi surpreendente.